Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos comemorando 34 anos de trabalho, a irmã Maria Angélica presente, que é uma responsabilidade muito grande, e a irmã está sempre presente, mas hoje, por aniversário, ela quer ficar mais ostensiva. Eu acho que é para dizer: caminhem, confiem, acreditem, vocês podem fazer melhor, nós estamos juntos. A dor é passageira, a dor é necessária, a dor é alavanca de progresso. Aceitem a dor, minimizem, agradeçam, transformem a dor em amiga, que ela vai levar cada um da maneira como conseguir ultrapassar o percalço, iluminando os caminhos, muitas vezes trevosos, caminhos que nós construímos pela nossa imprevidência do passado. Aqui estamos comemorando 34 anos de trabalho. A nossa gratidão é imensa, porque essa casa se fez pelos esforços de vocês todos, cada um dando a sua possibilidade, cada um oferecendo o que melhor podia. Era uma casa miudinha, uma semente mínima, miúda, não tinha ninguém quase, não tinha médio. Foram aparecendo. Tivemos aqui hoje a grata satisfação de ter o Zé Carlos, que foi assim o nosso braço. Apareceu ele e a Lúcia, apareceu logo depois a Diná, hoje apareceu aqui novamente, de surpresa de coração. Depois apareceu a Regina, e ficamos juntos, trabalhando, construindo, por misericórdia dessa irmã que aqui está tão presente, olhando cada coração, vendo cada dificuldade, estimulando, fazendo, inclusive, tratamentos aqui estão sendo feitos nesse momento, durante esse estudo. Isso, para a gente, é assim, uma alegria muito grande da gente poder passar pela nossa imperfeição, algum ensinamento desse espírito tão iluminado. Porque é um espírito de escola, irmã Maria Angélica, ela é muito humilde, ela nem se apresenta, ela não quer que se fale muito dela, mas ela tem um trabalho imenso. E ela diz para todos nós que nós estamos sempre acompanhados quando nós precisarmos, que nós podemos pedir a ela, que dentro das possibilidades dela, ela estará socorrendo. Gente, isso é bom demais, a gente ter uma casa espírita, ter um espírito desse, uma mãe querida, que está presente, que diz, vai trabalhar, que bota quantos... Eu estava vendo, gente, tem mais 40 frentes de trabalho nessa casa. Começou como uma sementezinha, um grão de mostarda, e foi crescendo, e vai crescer mais, porque vocês estão aqui todos com possibilidades de crescimento. Então, é só agradecer. Mas o nosso agradecimento não pode ser passivo. Não pode ser, como eu ouvi uma palestra de uma amiga muito querida do coração, a Geisa. Ela leu uma mensagem da irmã Maria Angélica que eu nem lembrava. E eu fiquei tão deslumbrada com a mensagem, porque a irmã Maria Angélica é tudo de bom. Eu disse, Geisa, me dá essa mensagem. Eu não lembro dessa mensagem. Eu trouxe, que vocês merecem ouvir o que a irmã falou. Pela psicografia é mais fácil do que a gente passar o recado assim. Mas foi um recado para coração. Eu vou ler alguns trechos, não vou ler ela inteira, mas vocês vão vendo o carinho e como essa irmã toma conta da gente. Porque vocês sabem que a casa espírita é um posto avançado da espiritualidade? Vocês já pensaram nisso? Que isso aqui é um trabalho de Jesus? Gente, quando a gente chega aqui, a gente é socorrido. Às vezes a gente nem quer vir. Vem porque o fulano falou, porque disse... Mas aqui é um posto avançado da espiritualidade. É um trabalho de Jesus. E a irmã é firme com Jesus. A irmã é desde o tempo de Jesus. Imagina esse espírito socorrendo a gente, amparando, dando força nas horas difíceis. Porque aqui, gente, é mundo de expiação e provas. Não é mundo de
de alegria. Não, tem alegria. Temos que cultivar alegria. Nós precisamos ser alegres. Mas é um mundo de conserto. Por misericórdia de Deus, estamos aqui consertando as bobagens que fizemos no passado. E estamos construindo coisas maravilhosas para o futuro. O que você quer para o seu futuro? Eu sei lá o que eu quero estar colada com a Maria Angélica. Então, é um momento assim de nós imaginarmos e agradecermos. Vamos fazer um pensamento de gratidão para essa irmã. E que esse pensamento, eu sempre penso, não pode ser uma coisa vazia. Tem que ser uma coisa dinâmica. Olha, freira gosta de trabalhar, freira não gosta de moleza. Eu não sabia disso, mas freira trabalha pra caramba. Então, um sentimento de melhorar. Em que eu posso melhorar? Se eu souber todas as perguntas do Livro dos Espíritos, o Evangelho inteiro, e não melhorar na minha casa, com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu filho, com a minha empregada, com o meu trabalho, eu estou perdendo tempo. Eu posso chegar e fazer milhões de palestras lindíssimas, mas eu tenho que fazer essas palestras lindíssimas na minha casa, lindíssimas no meu trabalho. Tudo isso que a gente ouve, a gente vai interiorizando, porque a gente vai ter que botar em prática. Se não, para que tudo isso? Aí eu vou ler o que a irmã passou e um trechinho também do livro de um cidadão que fez muita coisa e vem cobrar. Vamos aproveitando sempre, eu peço à irmã que eu possa passar o máximo que ela quiser, né? Mas vamos lá. É muito grande, eu vou ler alguns trechos. Fundar uma casa conduzida pelos ensinamentos e amor de Jesus é uma grande vitória de todos. Aqueles que buscam o aprimoramento, a compreensão da vida, a aceitação, o vigor de enfrentar as intempéries das encarnações. Não podemos ser trabalhador fraco. Está chovendo, não vou ao centro. Estou com dor no pé, não vou ao centro. Briguei com minha filha, não vou ao centro. Que é isso? A gente precisa do centro. O centro não precisa da gente. Eu posso não viver em outro, mas a gente precisa estar aqui. Aqui é um posto avançado da espiritualidade. É um socorro. Tem espírito aqui. Eu sou um espírito, você é um espírito. Tem os espíritos desencarnados aqui. Ela diz assim, muitos são chamados. Fomos chamados. Fomos chamados. Todos. Agora, qual é a grande jogada dela aqui? O importante é se fazer escolhido. A gente não pode chegar de mão vazia, ficha vazia, desencarnou. Desencarne para espírito não é problema, né? Para eles não é problema. A gente fica, vou morrer. Para eles estão nem aí. Eles estão mortos também, estão lá desencarnados, estão nem aí. Né? Mas, reparem que interessante. Saber viver, ela diz assim, saber buscar alegria nos momentos tumultuados. Gente, é difícil buscar alegria na hora do momento. Não é para a gente ser hipócrita, a gente vai ter momentos de tristeza. Você não pode cultuar a tristeza. Você não pode se achar coitado. Ninguém é coitado aqui. Não existe ninguém coitado aqui. Por pior que estejamos passando, não somos coitados. Estamos consertando a oportunidade de ressarcimento. Já pensaram nisso? Não pode ter revolta. Não pode achar que é infeliz. Pode ficar triste um momento. Lógico, chega uma dor, você vai ficar oba? Não, você vai sofrer, mas você vai saber sofrer com dignidade. Olha que coisa fantástica. Sofrer com dignidade. O que é sofrer com dignidade? É saber que Jesus está no leme, é saber que você não está solto à deriva, é saber que Deus tem um plano, você faz parte do plano de Deus. Olha que coisa fantástica. Ninguém está à deriva. Nós estamos aqui todos juntos, irmanados. Aí ela continua assim. Aí tem um aqui que se revolta, peraí. Aí diz assim, essa é a estrada que vocês têm que passar. O amor cobre a multidão de pecados. Vou contar uma historinha assim, só para aliviar um pouquinho,
como é que o bem faz bem. Vocês sabem que tinha uma velhinha lá de 150 anos. Eu sempre, quando eu falo velhinha, eu paro. Uma senhorinha de 120 anos que desencarnou. Desencarnou, boazinha, foi para o inferno. Foi errado, caiu no inferno. Chegou, erro, né? Eles erram também, né? Aí chegou no inferno, ela viu aquele queimando, aquele, meu filho, o diabão, não faça isso, para que você vai queimar? E foi dando, evangelizando. Aí foi do outro canto do inferno, estavam queimando o camarada. Aqui todo mundo sabe que inferno não existe, diabo também não, né? Estou falando, partindo da premissa que todo mundo faz curso, né? Bom, aí cada canto que ela ia, ela aliviava. E os diabos ficaram todos bonzinhos. Ficou o inferno, uma calmaria. Aí chegou o diabão. Quando ele chegou, ele enlouqueceu. Que isso? Cadê o mal? Isso aqui tem que ter mal. Quem é que fez essa loucura aqui no inferno? Foi aquela senhorinha. Aí disse, não, vou lá em São Pedro. Olha aqui, nós combinamos. Um não se mete na vida do outro. Essa aqui está infernizando a gente lá. Está todo mundo bonzinho. Aí ele disse, foi um erro. Deixa ela entrar aqui. Vem para o céu. Qual é a moral? Quem fala moral? Quem faz o bem, até o diabo ajuda. Não é legal? Aí a gente diz assim, tira um domingo, a gente tem a comunidade, famílias carentes, famílias que precisam não só do material, precisa de um afago, precisa de um médico, precisa de um advogado que dê uma orientação, precisa do evangelho, precisa do livro dos espíritos, precisam de tudo. São mais carentes e estão acima da gente milhões de anos, porque elas têm uma compreensão da vida que você aprende com elas, mas elas precisam aprender com a gente também. É uma troca. E aí fica com preguiça, não vai domingo, não pode, e nós precisando do trabalhador. Aí chega no plano espiritual de mão vazia. Sabe tudo do evangelho, sabe as perguntas, sabe falar, sabe fazer palestra, sabe tudo. Então, esse camarada que eu estou falando aqui, que a Geisa contou, que eu achei ótimo, ele foi dando carteirada lá, porque ele chegou, ele fazia tudo, é estaca zero. Ele fazia tudo, sabia qualquer pergunta do livro dos Espíritos, qualquer passagem do Evangelho, a Bíblia, tudo. Aí ele chegou, todo cheio de amor para dar, né? Bom para o céu. Chegou lá, para, não é assim não. É enorme, não vou ler, só o final. E ele ficou indignado, porque disse, mas eu sei tudo, eu fiz o melhor. Olha o que eles disseram para esses assim, que são espíritas de carteirinha, que são espíritas de escritório. Conhece espírita de escritório? Eu acho fantástico. Filosofam cientificamente, a última pesquisa, precisa disso, a gente precisa disso, mas ficam só nisso. Aí vem a dor, escalpela, fica louco, não mereço, não entendeu nada. Vamos lá. Aí disse assim, olha aqui. Então, qual a minha posição de homem convicto que sou, depois de haver estudado exaustivamente e crido com tanto fervor e tanta sinceridade? O anjo falou. A sua posição é invejável, comparada ao drama inquietante de muita gente. Demonstra uma consciência quitada com a lei. Não tem compromissos com o mal. Revela-se perfeitamente habilitada à excursão dos domínios do bem. E se tratando, contudo, de ascensão para o céu, observe o coração da estaca zero. Olha, gente, isso aqui é para vocês, para aquele que está ali lá atrás, que eu não sei quem é. Fica todo mundo. Bom, ninguém se eleva sem escada ou sem força. O meu amigo sabe muito. Agora é hora de fazer. E como é que eu posso fazer, né? Eu posso fazer só indo para a favela? Não, a minha família é tão grande, eu tenho tanta gente, eu não tenho. Não... Faz em casa. Faz com o vizinho. Faz com você. Faz com você.
interessante, né? Então, deixa eu ver outra coisa aqui. Nós recebemos o amor de vocês, dos trabalhadores dessa casa, é uma coisa escandalosa. Assim como a irmã Maria Angélica ama a gente escandalosamente, esses trabalhadores também. Hoje, eu recebi, quer dizer, a irmã Maria Angélica recebeu, nós todos recebemos, milhões de mensagens, poesias, trabalhador fazendo acróstico, botando sema, fazendo assim, poesias com da vertical, as letras do sema, poesia de saudade, poesia de gratidão. Aí você vai vendo o amor imenso de todos. Essa casa anda por isso. E aí, ainda um recado para todos nós, que nós possamos construir nossa casa. Que lindo esse coral, construindo a casa, trabalhando, ajudando, cada um dando a sua possibilidade. Construir, porque a gente vai toda encarnação se olhar no espelho e dizer assim, você outra vez? Não aguento. Outra, você outra vez? Não aguento, porque nós somos um só. A vida toda eu estou Vera, eu não sou Vera. Eu estou Vera, disfarçada, maquiada, eu não sou Vera. Então, vocês sabem a história do carpinteiro? Já contei. Quem já ouviu o problema, coisa boa, ouve 10 vezes. Era um homem excelente, carpinteiro, excelente. Trabalhou 30 anos sem nenhum furo, fazia as melhores casas. Se aposentou. Então, o patrão disse para ele assim, quem conhece essa história? 1, 2, 3... Gente. Aí o patrão disse para ele assim, olha, você foi muito... Eu vou pedir um favor a você, eu fiz tanto por você, eu queria a última casa que você fizesse. Ah, ele ficou irado. Pô, já acabou meu tempo, trabalhei 30 anos, o que ele fez? Pegou material de segunda, fez rápido, não mediu, fez uma casa que não era do estilo dele, porque ele era super caprichoso. Aí, pronto, acabei. Pronto, posso me aposentar? O patrão disse, pode, mas antes eu queria fazer uma homenagem a você. Eu queria que você ficasse com a chave dessa casa por tudo que você fez durante esses 30 anos. Tantarana. O que passou para mim quando eu li isso? A gente lê para as crianças, dramatiza, faz aquele paetê lantejoula, né? Mas para a gente, porque essas histórias são para a gente, para o coração da gente, né? Como é que nós estamos construindo a nossa casa? Com que material? Você sabe que eu fiquei pensando isso um tempo? Que material? Porque nós vamos ficar a vida toda nos encontrando. Outra vez. Será que na próxima vai ser chata assim? Será que a gente vai ser picunhenta? Será que... Outra vez, que material nós estamos colocando nessa construção? Isso é sério pra caramba. Essas histórias têm um fundo muito grande. Porque eu preciso urgentemente sair do marasmo. Deixar de botar a culpa no outro. Eu sou assim porque eu fui muito pobre. Eu sou assim porque meu marido fez isso comigo. Aquela chatura. Você é assim porque você é uma chata. Então, vê se você melhora. Não é o outro que é responsável por nada. Aí você começa... Olha, você se conhecer é muito sofrido. É muito sofrido, porque você bota tudo a culpa do outro e não acha que é você. Olha, quando eu comecei a me conhecer, eu disse, gente, será que eu sou isso mesmo? E a gente nem... Um dia eu disse para as crianças assim, criança não, tudo velho e barbado. Como é que vocês acham... Eu queria saber, né, que os garotos... Como é que vocês acham que a mamãe... Caramba! Muito amor, tudo com amor, mandona, coronel, general, saiu tudo. Não deixa a gente falar. Tem mania de dizer que a gente está gorda. O dia que já se viu, a gente está gorda, você fica dizendo que a gente está gorda. Olha, eu disse, mas é para estimular. Quem é que estimula? Quem não sabe que está gorda? Precisa você dizer, olha. Gente, você sabe que eu melhorei?
De vez em quando eu faço assim um levantamento para ver se o homem melhora ou não. Isso é importante, porque quando a pessoa é muito amiga, que fala para você a verdade, eu tive uma muito amiga que foi minha mãe, ela falava para mim, amigona. Agora eu não tenho mais, né? Mas ela falava sinceramente as coisas, e eu calava. Né? Se eu estava mais gordinha, ela disse, você está ultrapassando, mas ela falava com jeitinho, não falava como eu falo. Olha, para de comer, você tem nome, como é que você vai comer? Bota na geladeira. Olha, uma vez, bota na geladeira uma mulher gorda, quando você abrir, você... Gente, eu aprendi muito, né? Então, preciso aprender mais, porque eu achava que eu era maravilhosa fazendo isso. Olha que ignorância. Né? Aí você vai vendo, você vai aprendendo erros e acertos. Aí você vai vendo o que importa se você está magra, se você está vesga, se você está amarela. O que isso importa para você? Importa se você está preta por dentro. Aí você começa a valorizar cada momento, cada ato que alguém faz por você. Você começa a ver a pessoa, como ser, como espírito. Não é legal? Deixa eu ver outro mandamento aqui da Maria Angélica. Às vezes, a gente não percebe a ajuda que a gente tem. Verdade? Eu queria achar uma coisa aqui de gentileza, que também é importante. Mas, às vezes, a gente não percebe. Olha que coisa, a gente está aqui com a Maria Angélica presente, com os espíritos, com os benfeitores, os amigos espirituais, investindo, trabalhando. Esse aqui está assim, vou lá na casa dela. Aqui, fulana sabe que eu venho aqui, então, de repente, o pai dela vem aqui visitar. O irmão, que desencarnado, também vem aqui visitar. Então, eu estou aqui sendo socorrido de todas as maneiras, aqui nessa palestra. Aí vamos ver aqui. Mas eu não percebo. E a gente vai vendo como nós somos distraídos. Eu peguei uma passagem que eu achei muito interessante, todo mundo conhece, mas quando a gente lê pensando, é diferente. Logo após a crucificação, 2 discípulos saíram tristes, arrasados, comentando aquela tortura, aquela maldade, e foram para o caminho falando. De repente, um forasteiro se apresentou com eles e continuou conversando com eles, Eles contaram o que aconteceu, o que foi como é que fizeram com Jesus, a maldade, né? E está lá, estão andando. Chegaram no destino, eles entraram, foram lá fazer o lanche, o forasteiro corta o pão e eles percebem que o forasteiro era Jesus. Não, Jesus está do nosso lado. Ele não está na cruz. Jesus está do nosso lado. E nós não percebemos. Nós passamos distraídos. Então, a mensagem é essa: desperta. Casa espírita é o lugar onde a gente aprende a viver. A gente aprende o que é importante na nossa caminhada. Há uma história também que eu estava lendo aqui que eu achei muito interessante, como é que o proceder da gente, a sinceridade, a gente recebe, nem percebe. Diz que numa colônia, lá na Polônia, num lugar, havia um rabino que andava todo dia. E tinha um alemão, ele cumprimentava todo dia o alemão. O alemão não respondia. Ele dizia: boa tarde, senhor Miller. Ele ia. E o rabino todo dia cumprimentava e o alemão não respondia. Um dia, passado tempos e tempos, ele: oi, senhor Miller, bom dia. E o senhor Miller respondeu: bom dia, rabino. Passou o tempo, veio a Segunda Guerra, e os judeus, ele era judeu, eles foram todos para Auschwitz. E antes tinha aquela fila.
e tinha um comandante, né, que separava. Para a esquerda é o que vai logo para o forno, para a direita vai poder escapar. E o rabino estava na fila. E o rabino dizia assim: quem é esse homem com tanto poder de decisão da vida das pessoas? De repente, ele levanta os olhos, era o senhor Biller. Aí ele disse assim: boa tarde, senhor Biller. Ele disse: boa tarde, rabino, para a direita. Um ato. Isso a gente fica vendo, né? A nossa vida, o respeito ao outro, uma coisa feita sem nenhuma intenção, é o nosso aprimoramento, a maneira de nós nos conduzirmos. A irmã Maria Angélica, ela fala muito, ela é muito rigorosa, ela trabalha muito. Haja vista a gente ter começado o nosso trabalho numa escolinha, onde nós botamos uma cortininha, a gente trabalhava, o Zé Carlos conseguiu da firma dele umas cadeiras para a gente poder funcionar. Trabalhávamos ali, fazíamos o brechique, que era o brechó da mala do carro, botávamos as mercadorias na mala do carro, não tinha dinheiro, não tinha nada, ia pingando. Como é que esta casa surgiu? Vocês me expliquem. Eu passo por aqui, quando eu vejo esse prédio, aquele, Lara 1, Lara 2, Barra da Tijuca, vocês me expliquem, vocês têm que raciocinar. Como é que isso surgiu quando nós éramos 3 gatos pingados? A esposa do Zé Carlos trabalhava comigo na escola e dizia assim: meu marido tem uma fábrica. Aí disse: então a diretora deu o auditório para a gente. Eu disse: então vamos pegar o auditório, tudo cacarecado. O Zé Carlos mandou 200 homens, sei lá quantos, e 1 minuto limpou o auditório. Nós fazíamos reunião mediúnica ali, baixinho, fala baixinho, pode falar, porque tem o recreio das crianças, eles vão correr, a gente... Era tudo. Como que nós conseguimos? Depois fomos para a região administrativa, depois para um sítiozinho pequenininho, e, por fim, conseguimos aqui a nossa sede. Como? Quando nós procurávamos terreno, não tinha terreno. Eu e Diná, essa criaturinha bonitinha que está aqui, era o nosso braço direito. Nós íamos para tudo, para o prefeito, procurar terreno. Quando a gente achava o terreno, o outro pegava. E a gente não conseguia, disse: ninguém vai dar nada, vamos embora juntar dinheiro. Nada ali, o Lorival que morreu emprestou também. Aí Domingos está lá escondidinho, velhinho, está lá escondidinho. Velhinho, hein, Domingos? Ele disse assim: eu vi um terreno, este terreno aqui. Eu vi um terreno. Vamos comprar? Eu disse: mas tu trabalha na Barra, mas a irmã Maria Angélica diz que é na Barra. E quem tem dinheiro para comprar na Barra? Impossível comprar na Barra. Aí junta aqui, junta ali, junta colar, conseguimos comprar esse terreno. E aí foi. Aí compramos o outro. Um dia eu disse assim: gente, eu vou ligar, saber, Domingos, você que descobriu o terreno, descobre o dono desse terreno aqui do lado. Aí Domingos me deu, consegui, ele disse: eu não quero vender nada, não, ainda foi italiano, né? Eu sou família italiana, eu sou também carcamano. Quem falou com a senhora que eu quero vender o terreno? Eu disse: ninguém. Todo humilde. 1 mês depois ele ligou para mim. Eu deixei o telefone. Ele disse: eu agora vou tocar o seu problema, tem um problema chato, tadinho, eu tenho que ir embora para a Itália, eu vou vender o terreno. Eu disse: agora, junta tudo que é dinheiro, todo mundo vende joia, faz tudo, bota lá o terreno. Compramos o terreno. Quem é que intui isso, gente? Você acha que o espírito vai intuir a gente por uma coisa fraca? É para uma obra importante. É porque ela investe na gente, ela sabe que precisa. Ela então diz assim: mas a obra é na Barra. Aí Altivo, que desencarnou, que foi um grande orientador da gente, ele dizia assim: Vera, você tem que ir para a Barra. Eu disse: mas como? Eu não tenho nem dinheiro ali no recreio, como é que eu vou para a Barra? Ficou buzinando aqui. Tá bem, então nós vamos para a Barra. Vamos começar a arrumar para ir para a Barra. Pega terreno outra vez. Não é que saiu o terreno? Não é que saiu a obra? Não é que a pessoa deu a obra, a mão de obra toda gratuita? Quando nós inauguramos, ele pegou Covid e desencarnou.
Podem orar por ele, porque ele foi um grande trabalhador para a gente, foi uma mão direita. Tem a plaquinha dele ali, Marcos Túlio. Podem orar por ele, porque a Barra está com muito capricho, a gente tem mais experiência. Aqui o Fernando Aguirre ajudou muito, né? Diná também fazia as contas, contabilidade, né? Era uma loucura, isso aqui a gente não entendia nada de nada. Na outra já estava com mais prática, mas aí uma equipe profissional, ele assumiu todo o trabalho. Mas era interessante que eu dizia assim para o Marcos, que desencarnou, não vou botar esse friso aqui, que isso é luxo, eu não tenho dinheiro. Ele botava e assumia e pagava. Então, apareceu. Outra história que vocês têm que saber que apareceu também, como é que as coisas acontecem. Eu adoro, porque... Adoro falar do céu, mas se deixar, eu vou até amanhã. Vocês já estão com sono? Então, vou contar mais uma história. Um dia eu cheguei aqui, neste microfone que está aqui, e disse assim, nós estávamos vendendo rifa do carro. Medrado, um amigo nosso da Bahia, que eu trabalhei com ele, estou até chamando ele para vir aqui. Ele disse para mim assim, olha aqui, Juscelino Kubitschek, desencarnado, me deu uma dica de vender rifa de carro, né? Eu disse, então manda para cá. Começamos a fazer a rifa do carro. Estava assim, já no final, a gente não tinha dinheiro para terminar. Aí eu disse assim, no microfone, ô pessoal, se tiver algum maluco, assim, meu irmão, olha, que queira me dar o carro, a gente aceita. Vocês acreditam? É coisa de espírito mesmo. Por isso, olha, quem não acredita em espírito é maluco. Quando eu estou saindo ali da porta, o senhor, todo formal, paulista é formal, né? Disse assim, eu não sou maluco. Eu morri de vergonha. Eu não sou maluco, mas eu vou lhe ajudar. Está aqui meu cartão. Pergunta se eu telefonei. Não telefonei. Fiquei sem graça. Eu disse, ele deve ser doido mesmo, né? Aí ligou para mim, conseguiu meu telefone, ligou para mim e disse assim, a senhora não está acreditando. Eu disse, não, é porque eu tenho muito problema, eu vou construir. O que a senhora quer? Eu disse, o que eu quero? Eu quero construir o Lara 1. Ele construiu o Lara 1 inteirinho. Quem administrava as finanças era o Fares e o papelado era a Diná. Quando acabou, ele voltou para São Paulo. Todo dia esse homem manda uma mensagem para mim. Todo dia, já tem anos. Todo dia ele manda uma mensagem para mim. Ficamos amigos. E ele contou uma história que eu achei muito linda, muito linda, muito linda. Porque quando ele chegou aqui, ele veio só para isso. A irmã mandou ele aqui só para isso. Ele disse o seguinte, eu fui muito pobre, meu pai era pedreiro, eu ia para a casa das patroas para comer. Alto executivo. Aí eu fui aprendendo com meu pai. Fui aprendendo, montei também o trabalho e hoje estou, graças a Deus, bem, montou lá o nosso... E eu tinha uma dívida com a pobreza. Eu tinha que fazer alguma coisa, ficava na minha cabeça, tem que fazer alguma coisa, você tem que ajudar alguém. Quando a senhora falou se tinha um maluco, eu disse, agora, a hora é essa do maluco. Então, a gente pensa, como isso aconteceu? É mérito de encarnado? Não, não é. Não é. Ah, parabéns, a gente aceita, fica feliz, mas é parabéns para os trabalhadores que se juntaram, a pessoa acredita, aí começamos a estudar. Quando nós não estudávamos, ninguém sabia nem da passe. A gente foi pegar em outros centros pessoas para virem ajudar. E Altivo foi assim a bandeira para a gente. Mas aí havia uma vontade tão grande dos médios, dos trabalhadores, de começar a conhecer a doutrina espírita, a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, sem ter medo de espírito. O espírito aparece, que nem a outra que bate com a cara na parede quando vê o marido desencarnado. Não tem essas maluquices. A gente aprende, né, que o espírito, você é um espírito. Não tem problema, tem que ter medo de bandido, de encarnado. Aí você descobre que a morte não existe. Tem coisa melhor, gente, do que você descobrir que o seu pai, que a sua mãe não morreram, acabaram, não viraram poeira. Tem melhor que isso? Que eles continuam. Dá para você descrever isso. Ah, você sente espírito, é frio? Frio nada. O espírito sofre, chora. Quando minha mãe morreu, eu chorei, adorava ela. Sei lá quando é que ela vai aparecer para mim, sei lá, mas eu sei que ela está lá.
Ainda brinquei com ela, chega lá, papai deve estar com outra, cuidado. Ela, você não diz uma coisa dessa? Porque eu fui preparando ela também para o desencarne. Ela adorou aquele livro Depois da Morte. Quem tiver para morrer, ou quiser já... Só você, né? Leia o Depois da Morte, do Leon Denis. Ela ficou... Ô, Vera, morreu com quase 104 anos. Morreu no retratado. Ô, Vera, você sabe que eu aprendi muito a morrer, não tenho mais medo da morte? Não tinha mesmo? O livro... Mas não tinha mesmo, porque ela dormia sozinha, dormia no outro quarto, ela dormia, não chateava ninguém, não tinha. Aí eu... E acordei, não fui hoje. Entendeu? Então, ela ficou muito mais espírita que eu, com uma familiaridade com a morte que eu mesma não tinha, e apagou. Apagou assim, com a empregada do lado, apagou. Aí a gente fica vendo o quanto o conhecimento, porque ela era católica, muito bom, a melhor religião é a tua, ela adorava, ia na missa, tudo bem. Mas ela conheceu o outro lado da história. Ela não sabia. Eu dizia, mãe, tem história, tem hospital. Eu contava tudo igual, mas beabá mesmo, tem tudo. Você vai... Aí, você vê a doutrina, como clareou. E aí a gente... Tinha uma passagem ótima dela. A gente fazia... Ela adorava o terço. Meu Deus, tem que rezar esse terço, era um estresse. Aí eu ia lá, fazia a unha dela e tinha que rezar o terço. Mãe, o terço não, só 10 Ave-Marias. Aí, quando eu rezava a Ave-Maria, olha como é que é o reflexo condicionado. Ela dizia assim, isso a gente aprende aqui também. Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe, Deus tem mãe. Quem é que gerou Deus? Outra mãe que gerou Deus? Deus, Jesus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Olha, fiz uma confusão na cabeça da velhinha. Aí ela ficava, eu disse, tá bem, então eu vou rezar com você, eu vou dizer, Mãe de Deus, você ficar tranquila. Mas lá no plano espiritual você vai saber que não é. E vem me dizer, ainda não veio, mas eu estou esperando. Ela veio me dizer que eu estava certa na oração, porque para ela aprendeu a vida toda que Deus e Jesus, né, Jesus, Trindade, não sei lá como é que é. Cada um tem o respeito, é o melhor que você faz, é o melhor. Mas a gente aqui aprende... Lucidez. Eu dizia, cadê o outro Deus? Quem é que fez o Deus? Eu ficava brincando com ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doutrina é esclarecedora, ela liberta você. Ela liberta você dos preconceitos, acaba com preconceito. O pessoal diz assim, eu não tenho preconceito. Tem preconceito. Todo mundo aqui tem preconceito. Ah, não tem, tem sim. Vai ler sobre preconceito, que você vai ver que você tem preconceito. Tem até livro falando de preconceito, você tem preconceito. Aí a gente aprende a não ter preconceito. Agora, é de repente? Não, eu estava lendo, antes de sair, era o meu evangelho, fiz correndo o evangelho para vir para cá, porque se vou pegar engarrafamento, aí abri no capítulo 38, Jesus no lar. Então, os apóstolos estavam falando com Jesus que eles tinham que melhorar, mas eles não conseguiam. Cada um estava dizendo, eu sou muito imperfeito, eu fico com raiva, acabei de vir da rua, começaram a falar de mim, eu lá já queria xingar todo mundo. Aí o Tadeu disse, eu também, eu tenho uma dificuldade, eu não posso levar essa doutrina adiante, eu tenho vergonha. E Pedro também disse para ele, olha, eu também sou muito imperfeito, eu acho que não dá, não. Aí Jesus disse assim, vocês querem que os anjos venham fazer o trabalho de vocês? Que bom que vocês estão descobrindo. Então trabalha e melhora, porque se fosse assim, a casa espírita fechava. E não tem santo aqui, vocês não pensem que vocês são santinhos, não somos. Quando a gente acha que está muito santinho, cuidado. Cuidado quando você achar que está muito bonzinho, que já pode entrar no céu, vai chegar lá, vai levar uma carteirada, porque não vai. Mas o importante que a irmã, que a gente descubra o que é que nós viemos fazer aqui. Você sabe o que é que você veio fazer aqui? Você sabe por que você está naquela família? Isso aqui é importante.
Aqui a gente aprende. Por que eu estou com aquele filho que se droga? Por quê? O que eu posso fazer por ele? Antes de ser meu filho, é filho de Deus. Por que fulana tem tudo e é uma sirigaita e eu faço melhor e não tenho nada? Por que aquela criança está com câncer, está lá entubada, a mãe boazinha? Por quê? Esse Deus é déspota, joga dados para lá e para cá? Ou existe um planejamento? Ou existe uma consequência dos nossos atos? O que é o destino? Consequência dos nossos atos. Posso melhorar? Deve melhorar. Então, nós vamos sair daqui hoje todo mundo feliz, todo mundo de bem com a vida, sabendo que pode melhorar, é meu karma. O karma vai ser melhorado. Que nem um outro que estava com a unha inflamada não ia para o médico, porque era karma. Isso é coisa de maluco. Né? Karma, você vai melhorar. Você trouxe, você pode melhorar. Então, nós estamos aqui aprendendo a viver. O que a irmã quer dizer para todos nós, com brincadeira, porque ela é muito alegre, nada de tristeza. Tristeza, uma semana, acabou. O que a irmã quer dizer é que a gente tem que saber o que veio fazer aqui. Ninguém veio à deriva. Nós não caímos do céu aqui assim de repente. Vocês têm que lembrar disso. Qual é o meu papel? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Aí vem aqui, faz palestra, não fala com a irmã. Onde já se viu isso? Aí vai dar aula, né? Não fala com o vizinho. É que os apóstolos falaram. Aí Jesus disse assim, tudo bem, começa a consertar. Vai falar igual o seu Miller. Boa tarde, seu Miller. Até que seu Miller acabou sendo ajudado. Não gosto da cunhada, vai fazer as pazes com a cunhada. Passa uma, não manda chocolate não, né? Passa um cartão, bota nas preces. Ela não quer fazer as pazes comigo, problema dela. Faz prece, envolve ela em vibrações amorosas. Porque a pergunta que vocês vão sair daqui hoje é assim, o que é que eu vim fazer aqui nesse planeta? Por que eu estou nessa família? E o que eu posso fazer para melhorar essa estrada? E mais, na hora da prece, ofereçam uma flor, alguma coisa para o coração de Maria Angélica. Porque ela é demais, gente. Ela olha cada um, ela sabe tudo. E quando a gente se liga a ela, a gente sente a vibração, é um escândalo. Aproveita, que Jesus nos abençoe.